Luísa, continuando a sua pergunta, não é o ego negativo, é realmente essa percepção do eu, da identidade, tá? Não conectado a essa forma como a gente tende a ver o ego como egoísmo, mas a conexão com o eu. Tá ok, obrigada. Que é importantíssima, né? Que a gente precisa ter, que é fundamental para a nossa sanidade, né? Só uma pergunta. Caiu para todo mundo ou foi só comigo que caiu? Caiu para todo mundo. Ah, tá. Tá? Então, o questionamento que ele faz é um questionamento que traz a gente primeiro aqui, né? Eu acho que se cada uma de nós não tivesse feito esse questionamento, não estava interessada nesse grupo de estudos, que é qual é o propósito da vida, né? É só ficar sofrendo? É só ficar apegada à materialidade, né? E aí a resposta é no sentido de que existe um lugar não condicionado da nossa mente. Existe uma forma de estar no mundo que não é esse lugar repetitivo das ações, né? Mas que para estar neste lugar do mundo, onde a gente realiza as ações ao invés de repetir as ações, eu preciso de um esforço, uma disciplina, né? E aí essa disciplina é o yoga. Carola, você ia falar alguma coisa? Desculpa, eu não ouvi. Eu ia falar do ego, que eu acho que eu estava aqui procurando o conceito, que eu acho que é como a gente se coloca no mundo. Né? O ego, acho que é como a gente se coloca, como a gente se identifica no mundo. Eu estava procurando direitinho o conceito aqui, mas eu lembrando aqui, acho que é como a gente se identifica no mundo, como a gente enxerga o mundo. Né? Se não me engano, era isso, a parte do Ahankara. Se eu encontrar depois o conceito aqui direitinho, eu trago, porque eu achei bem bonito, é bem claro, assim, que não traz essa negatividade, né? O lado não traz como negativo. Mas quando a gente vê o ego como o indivíduo, individualmente, e aí vem todos esses papéis sociais, etc., essa é a primeira ilusão, né? Porque cria separatividade, cria separação. Então, eu e essas outras coisas todas que estão ali, e aí eu me centro no eu quero que eu, enfim, dê certo, tudo bem, etc. Essa é a primeira ilusão, né? É a ilusão dessa separatividade, porque você não se vê como parte do todo. Então, é nesse sentido que vai se fazer um trabalho com essa identidade para dizer, peraí, você não é isso. Você é uma coisa muito maior que isso. Você é uma coisa liberta, você é uma coisa que faz parte do todo. Você é uma coisa... E acho interessante pensar, Helena, que essa forma de apego ao ego está na forma como a gente foi educado, como a nossa sociedade se movimenta, né? Se a gente pensar nas sociedades indígenas, por exemplo,
eles têm uma conexão com a coletividade e com a natureza que é muito diferente da nossa aqui nesse local, né? Em que vivemos. Então, nem todos os seres vão se achar o centro do universo, mas nós, da forma como fomos criados, nos percebemos únicos e separados. Mas, Tereza, uma pergunta. A gente sempre ouve, né, em algumas palestras e tal, você é um ser único, né? Existe uma energia, né? Cada um é um ser único, até os dedos das mãos não são iguais, enfim, existem várias frases dessas clichês, e realmente, quando eu me vejo, eu sinto o que vocês falam realmente, eu me sinto, quando eu medito, ou quando eu consigo, algumas vezes, né, entrar num processo de meditação um pouquinho, eu me sinto realmente parte desse todo, e isso é fantástico, mas não é por isso que eu não tenha a minha individualidade, quer dizer, eu faço parte do todo, sim, eu posso fazer parte do todo, mas o todo não sou eu, né? Sei lá, eu não sou o todo, né? Eu faço parte, mas cada um tem a sua individualidade, ou como você colocou, né, um ego. Não, é porque eu acho que tem essa ideia, como eu te falei no começo, né, do ego negativo, né? Uma coisa egóica, né? Uma coisa ruim. Mas o ego é o que você falou, né? A gente, antes de mais nada, somos humanos, ou estamos num ambiente humano, estamos, não somos, mas estamos humanos. Então, a gente tem humanidade, e a humanidade requer, até para o que você falou muito bem, uma sanidade mental. Você se identificar, ter o cognitivo, né? Você se identificar com eu sou Luísa, sou mãe do Lucas, entendeu? Eu tenho isso é um ego, isso é meu eu não posso perder isso também, porque senão eu piro, né? Senão quem sou eu? Então, sim, é muito maluco, porque você faz parte do todo, realmente você tem pensamento coletivo, mas você é uma célula, e diferente da célula da Tereza, diferente da célula, né, da Sônia, enfim, de outras pessoas, né? Acredito, não sei. É isso. Eu acho interessante ali na página 7, quando ele traz uma outra historinha, não é? É aqui que ele vai falar do barro, não é? Que é isso que você está falando, Luísa. Que todos nós somos feitos do barro, né? Vamos pensar assim. Mas cada um vai se transformar em um jarro, né? Em uma forma diferente. A hora que a gente se torna essa forma, eu então tenho um condicionamento. Não tem como eu mudar a minha forma, né? Ela é única, ela é condicionada. A forma como a minha mente funciona é diferente da forma como a sua mente funciona. E isso também é condicionado, né? Então, se a gente pensar nos biotipos na medicina ayurvédica, eles vão definir, né? Vão falar que um tem mais energia do fogo, outro tem mais energia do vento, né? Outro tem mais energia da terra, e isso é condicionado. O que eu posso movimentar desse condicionamento é o que eu vou fazer, o que eu posso fazer de melhor com isso, né? Com a forma que eu tenho, né? Como eu posso transpor barreiras ou não fortalecer demais uma energia que eu já tenho exacerbada. Por exemplo, se eu sou muito fogo, se eu sou muito quente, e continuo com ações que são muito fogo, muito quentes,
talvez eu fique doente, porque meu estômago vai criar uma gastrite, eu vou ter espinhas, eu vou ter insônia. Tudo isso é eu exacerbando uma qualidade condicionada. Agora, se eu tenho conhecimento que eu tenho esses condicionamentos e começo a trabalhar para amenizar esses condicionamentos em mim, então trazer elementos que vão me deixar mais harmônica, né? Eu tenho um estado de saúde. E isso em tudo. A gente pode transferir esses conceitos que estão ligados à medicina ayurvédica para conceitos da psicologia, que vão também colocar a gente em um condicionamento, né? A uma tipologia. Mas essas tipologias, elas são do nosso nascimento, né? Dentro do yoga, isso é visto como o momento onde a nossa alma entra no nosso corpo e a gente vem com essas características. Tereza, eu achei muito, para mim foi ler esse parágrafo. O que você experimenta como vida é, na verdade, uma forma condicionada de viver, não uma forma livre de viver. Que é aquilo que você estava falando, dos condicionamentos, que todos nós temos os condicionamentos, né? E eu senti o seguinte, que a yoga, ela é nem sei que palavra, um instrumento, não é algo assim, que ela nos proporciona essa vida livre de viver. Eu sinto isso. Porque aí embaixo fala, a forma livre de viver é sática. Nem sei falar. Sática, tá certo. A natureza incondicionada é chamada de sática. A qualidade pura, inspiradora e expansiva. Que é a intuição, né? Não só a intuição, né? A gente vai falar dessa mente Budi, desse lugar da nossa mente que tem discernimento, que tem clareza, né? Então, o que a gente quer é diminuir essa força do Ahankara, que domina a nossa mente quase 24 horas por dia, né? Por que que veio o lockdown? Eu não posso, né? Tudo eu não posso, eu não, né? Mas não é a partir de você, é a partir do social. E aí, então, a gente vai para esse lugar do Budi, né? Da mente que discrimina, que faz uma análise além do eu. Então, conforme eu vou diminuindo a força do meu ego, eu vou aumentando a minha possibilidade de discriminação. E o yoga nos leva ao aumento dessa possibilidade de discriminação. É isso que a gente quer com o yoga, né? Então, é sair de um lugar condicionado, né? Onde eu estou preso a um modelo de vida que me foi ensinado socialmente, pela família, ou mesmo que eu venho repetindo nas minhas ações, para eu ter discernimento de construir a vida a partir de um lugar de autenticidade, né? E a autenticidade a partir da sua
vivência, né? Porque outro dia eu usei a palavra autenticidade e alguém falou assim, é para todo mundo ficar parecido com você? Que, né? E não, é para cada um reconhecer a sua verdade, né? A partir da sua vida e da sua história, né? É neste sentido. Será que a gente reconhece o quão esses condicionamentos dominam as nossas vidas? O quão a gente está agindo como ratinho condicionado no dia a dia? Será que isso está claro para nós? O yoga vai deixando isso mais claro. Conforme a gente vai praticando, a gente vai percebendo aonde estão as nossas algemas nesse movimento condicionado, né? E podendo, então, se movimentar a partir delas. É isso mesmo. Isso mesmo. Tereza, quando você fala, eu sou muito perguntadeira, tá? Quando você fala yoga, você está falando não só nas posturas das asanas, ou seja, né, no físico, mas você está falando em uma meditação. Quando você fala yoga, né? Assim, através do yoga, aqui também, né? Yoga é autorrealização? Foi aqui. Ele fala que eu entendi que não era autorrealização, né? Que eu não é a busca gosto de Deus, uma tradução da palavra yoga que é conexão, né? A gente pode traduzir e ver muito traduzido no português como união, né? União corpo, mente, espírito. Mas eu gosto muito de pensar yoga como conexão, como aquilo que nos conecta a nós mesmos, ao outro, ao mundo. E um processo, o yoga acontece na relação, quando eu me relaciono, né? Se eu estou me relacionando agora com vocês, e esse meu relacionamento, ele é ético, ele é dármico, né? Ele respeita as questões de violência, tudo isso já é yoga. Então, yoga é vida. Yoga é onde a gente estiver, fazendo o que a gente estiver fazendo. Não é estar na sala de aula numa prática, né? Esse é um pensamento muito equivocado e diminui o yoga a nada, né? Asanas é uma técnica, uma ferramenta do Hatha Yoga, que é uma parte do yoga. E uma das ferramentas se chama asanas, posturas psicofísicas. E isso é 0,01, talvez, né? Eu não sei, porque eu ainda não abrangi o yoga todo, né? A minha mente não alcança o tamanho do yoga, de tão grande que o yoga é, né? De tão vasto que o yoga é. Então, que tamanho é asana dentro do yoga? Tereza, eu também já ouvi a definição de yoga, como essa parte que você levou, né, para conexão, mas também para coerência. É o nosso modo de viver de acordo com a nossa verdade, é o desenvolvimento da nossa verdade, que quando não há essa coerência, nós não vivenciamos o yoga. E eu achei bem interessante essa colocação. Acho muito interessante também. Para mim também faz bastante sentido, né? Os mestres, aliás, no nosso grupo de estudo de Vedanta sábado, uma das palavras que a professora Glória utilizou foi yukta, que é uma linha, né? uma direção, como, Carola? Alinhamento? Alinhamento, é um alinhamento. A gente tem que estar nesse alinhamento, né? Agora, para estar nesse alinhamento, eu preciso estar atenta
Eu preciso estar desperta. Desperta do quê? Desses condicionamentos. O yoga também, no segundo sutra do Patanjali, não é a condução das oscilações mentais? A condução... o controle, mas sem usar a palavra controle, a condução das oscilações mentais. Dentro dessa tradição que a gente está estudando agora, Carola, Yoga Sutras de Patanjali entra como Raja Yoga, como uma parte do yoga. Então, essa é uma das definições dentro de Raja Yoga. Mas quando a gente vai olhar para o yoga todo, ele é como se isso fizesse parte, é importantíssimo, mas ainda tem muito mais, é muito maior, tá? Acho bem legal, Tereza, quando você falou assim, a gente vai diminuindo o ego e vai aumentando essa conexão com o todo, né? Aumentando esse estado búdico. Agora, veja, como alguém já falou aí, falou bem legal, claro que eu preciso de um ego, né? No momento em que eu estou nesse cenário aqui, chamemos assim, claro que eu tenho um ego, eu sou uma pessoa, eu tenho uma profissão, eu tenho uns amigos, eu tenho tudo isso que nos mantém juntos. Mas é perceber que essas coisas são como que um filme. Eu estou num filme, eu estou num filminho. Isso não é a minha essência. Isso não é a minha essência. Eu estou, nesse momento, nesse filminho. Que tem esse filho, tem essa amiga, tem esse marido, tem esse tarulhão. A minha essência é o que vai depois para um outro cenário. Então, uma outra vida, põe aí a palavra que você quiser. Para um outro cenário. E aí eu vou viver, então, nesse outro cenário eu vou ter não só um filho, mas vou ter 3, vou ter não sei. Enfim, não dá para saber. É por isso que, então, o ego tem que ser meio... Fica na sua, embaixo. Fica na sua. Que eu quero acessar a minha essência. Eu não quero acessar isso que está na superfície. Está na superfície, beleza, eu já sei que está tudo bem, claro. Tem. E os problemas que vão ter nessa superfície, eles não vêm desse ego, eles vêm lá de baixo. Eles vêm de uma essência não trabalhada. Sim, né? Falando um pouquinho do ego, né? Eles falam que a importância da gente ter um ego, de um ego bem trabalhado, porque é a partir do ego que a gente toma as ações no mundo, né? Agora, a gente precisa ter um ego bem trabalhado no sentido de que ele tem o seu lugar, ele tem a sua função, a sua importância, e quando ele está no seu devido lugar, é possível, então, a ascensão, não sei se seria essa a palavra mais adequada, mas é possível você perceber as outras dimensões do ser, né? Então, tem uma importância, a ação vem a partir do ego, mas o ego tem que estar bem resolvido, ele não deve ser aniquilado, ele deve estar bem resolvido para que a gente possa perceber essa outra dimensão, essas outras dimensões que nós somos. Eu vejo que algumas linhas espiritualistas trazem esse conceito de aniquilação do ego muito forte, né? Nas suas falas. Mas não é o que a gente está vendo não é o que vocês vão se deparar nesse livro. Uhum. Né?
é muito um respeito à nossa individualidade, ao mesmo tempo, essa construção desse caminho de liberdade, né? Que passa pelo discernimento, pelo desenvolvimento do discernimento. Tereza, como eu estudo há pouco tempo a filosofia do yoga, mas eu venho, e sempre quando eu leio sobre o ego, e eu achei muito interessante o que a Carola falou, que era exatamente isso que eu ia colocar, que nós damos um sentido para o ego, né? Que a gente fala, ela precisa massagear o ego, o ego dela é grande, doeu o ego. Nós usamos atualmente a palavra ego como se fosse a nossa vaidade, o nosso lado melindroso. E no yoga, no que eu ando lendo nessa literatura, não vem nesse sentido. Vem no sentido de individualidade, no sentido do que você é. Ego é uma coisa positiva, sim. E a gente trabalha, quando a gente fala que a gente tem que trabalhar o nosso ego, é no sentido da gente se encontrar, se localizar, para você viver, inclusive, a tua coerência, a tua verdade, o teu mundo. Então, existe assim, quando a gente lê sobre o ego, você fala, parece que o ego é uma coisa ruim. E não é uma coisa ruim. Eu compreendo? O que eu estou falando faz sentido? É isso aí? É isso mesmo. Então, eu acho que talvez uma forma da gente deixar isso mais claro é substituir a palavra ego, que é do português, por arrancara. A gente está falando de arrancara, né? E arrancara não é ego, né? Arrancara é a identificação que eu tenho com as minhas memórias, com a minha mente e com o meu corpo. Tereza, aí você fala que é identificação, então como você falou, a identificação é o reconhecimento. Aí teve um outro ponto que você falou que, se eu estiver errada, né? Por favor, me corrija. O objetivo era diminuir a arrancara para chegar ou para aumentar o bud. Para aumentar a bud. Oi? Então, vamos dar um exemplo. Oi. Vamos dar um exemplo prático. O que seria isso? Uma pessoa que vive para o corpo, né? 24 horas por dia, faz não sei quantas horas de academia, se preocupa, não sei, 100% com o tipo de alimentação, massagem, roupa, e a vida dessa pessoa gira em torno disso. O quão essa pessoa está reconhecendo as outras esferas da mente dela, está se conectando com isso. Pode ser, né, que ela não esteja se conectando com isso, né? E aí ela está muito apegada ao arrancara, ela está fortalecendo a arrancara dela. Conforme ela começa, por exemplo, a praticar yoga, mas existem outras atividades que vão fazer a mesma coisa pelas pessoas, ela começa a perceber que existem outras dimensões do ser dela. E começa a diminuir a importância que ela dá para isso. E começa a valorizar outras coisas. Então, o que a gente está falando é de vida simples, de todo mundo, né? Cada um vai ter a sua academia, né? Academia entre aspas, o lugar onde você se apega, né? Qual é o lugar que você se apega, né?
Isso é pessoal, mas todos nós temos, né? Hoje em dia, nas redes sociais, pode ser o número de curtidas que você tem na sua página, na sua foto, né? É o seu arrancar que está ali se deliciando com aquilo. Mas quando você dá muita atenção para isso, outras partes de você são deixadas de lado. É nesse sentido. Agora, quer dizer que você não pode gostar de ter a sua foto gostada por outras pessoas? Não. Quer dizer que tem que ter uma medida, né? Uma medida onde caibam o restante de você, o restante da sua mente. Entendi, Tereza, tá ok. Quer dizer, medida para todos, né? Ok. Sim. Obrigada. Da última vez que a gente fez o estudo desse livro, a gente leu mais páginas a cada encontro e depois a gente teve que voltar tudo e começar de novo, porque esses conceitos, eles tinham ficado para trás, as pessoas sentiram falta de olhar mais claramente para esses conceitos. Então, por isso que eu estou oferecendo pequenas doses de leitura, para que a gente possa aprofundar nos conceitos que estão envolvidos nessas páginas, que é muito novo, que é algo que vem de outro lugar, tá bem? E é importante que a gente entenda isso para entender a filosofia do yoga. Se eu sinto que esses conceitos começam a fazer parte de mim, começo a entender eles profundamente, eu vou conseguir fazer a proposta desse livro, que é trazer yoga para todos os lugares onde eu estiver. Reconhecer yoga em todos os lugares onde eu estiver, né? Então, a gente precisa realmente se debruçar sobre isso. Se ficar dúvidas, vamos conversando pelo grupo, tá bom? Eu gostaria de entrar na nossa prática da semana. Então, eu mandei para vocês um áudio com 3 mantras que são sugeridos nesse livro, na parte das práticas, onde nós fazemos os mantras no período da manhã, de preferência como a primeira coisa do dia. Então, a sugestão é que a nossa mente ainda meio dormindo, sabe? Aquele momento onde a gente levanta e a mente ainda não está clara, que ela receba a vibração desses mantras. Então, é realmente no começo do dia. Para a gente aprender um mantra em sânscrito, que é uma palavra, são palavras diferentes, a gente precisa ir para um lugar que é menos racional. Então, eu vou permitir que esse conhecimento penetre na minha mente. Por isso que eu mandei para vocês só o áudio, sem letra, porque eu queria que vocês ouvissem. Esse era o primeiro estágio. Hoje eu vou estar mandando a letra. Então, vocês vão começar a acompanhar o áudio com a letra e começar a tentar vocalizar. Então, você ouve e tenta falar junto. A forma que está escrito na folha que eu vou mandar para vocês, é a forma como a gente fala, né? Então, vocês vão ver que tem letras minúsculas e maiúsculas. As letras maiúsculas, elas vão ser os acentos, né? Então, a hora que eu tenho uma sílaba tônica, tem um acento. Quando a letra é minúscula, é porque tá tudo bem, tá na mesma linha, tá bom? Então, essa diferenciação de tamanho de letra tem a ver com a entonação do mantra que vocês vão receber. E o sadhana dessa semana, então, é continuar aprendendo os mantras, agora com a letra.
tenta sair da mente racional, como se você estivesse aprendendo inglês. Tenta ir para outro lugar de conhecimento. Então, o que você está aprendendo? Vibração de som. O que é importante? Que esse som vibre dentro de mim, da forma como eu estou ouvindo ele vibrar. Tá? É dessa forma que nós vamos aprender esses mantras. Não é aprendendo sânscrito. Você já tinha mandado, Tereza, ou está mandando hoje? Tinha mandado no grupo, Lila. Junto com o primeiro... Passou desapercebido. Vou mandar agora de novo. Tá? Tudo bem? Eu não recebi nem as coisas passadas. É porque você não estava no grupo, né? Mas eu vou mandar agora. Tá. O passado também. É o mesmo, na verdade. É o mesmo. Tá? Então não vai fazer falta quem não viu o primeiro. Uhum. Tá bom. Tudo bem? Tereza, a gente vai voltar a falar dessas páginas, porque para mim, eu risquei várias palavras assim, né? Que realmente não entendi e fui tentei buscar na internet, mas, assim, tentei, como eu reproduzi aqui, arrancar com ego, então não tem essa, né, explicação. A gente vai poder conversar, como você falou, né? Não sei se você vai partir para novos capítulos, novas páginas, ou a gente vai voltar, porque eu percebo que eu vou reler esse pedaço e eu vou ter uma outra percepção agora, acho que depois desse primeiro bate-papo, né? Sim, sim. A gente pode voltar um pouquinho, se vocês tiverem dúvidas em alguns conceitos, mas a gente vai já passar e começar a ler mais uma parte do livro, tá bem? Mas se vocês tiverem dúvida, manda lá. As dúvidas eu acho interessante que vocês mandem no grupo, porque podem ser dúvidas de outras pessoas, né? Então a gente pode esclarecer para um e vai funcionar para outros. Mas vamos tentar usar esse grupo para isso mesmo, para a gente ir aprofundando o nosso conhecimento sobre o que a gente está estudando, tá bom? Tá ok. Nós vamos terminar esse grupo hoje fazendo um mantra para alguns de vocês pela primeira vez. Então, nós vamos terminar com o mantra OM. OM é essa percepção da unidade, né? Que a gente falou tanto aqui, né? Sair dessa unidade para reconhecer que nós estamos conectados. E aí eu acho importante pensar que yoga, ele não é só teórico, ele é prático. A hora que vocês experimentarem essa sensação, vocês vão entender sobre o que a gente está falando, né? Alguns de vocês ainda não experimentou, outros já experimentaram. Então, isso vai ser muito pessoal. Para fazer o OM, a gente pensa no tempo da respiração e faz o O grave e o M anasalado. O O vai demorar mais ou menos 2/3 e o M 1/3 da sua expiração. Então, você inspira lento e fica tem uma percepção vibratória nas têmporas e no peito. É isso que a gente quer alcançar com o mantra, tá bom? Então, fecha os olhos um instante. Leva a atenção para o espaço entre as suas sobrancelhas. Visualiza um ponto luminoso. E com atenção nesse ponto de luz, faz uma inspiração profunda. Expirando, entoamos o OM.
Mais uma última vez. Traz as palmas das mãos unidas no centro do peito. Vamos terminar a prática nos cumprimentando, dizendo Namastê. Namastê. Uma boa semana para vocês. Até terça-feira. Nos falamos pelo grupo, tá bem? Falou, tchau. Tchau, boa Tchau. semana. Tá. Boa noite, boa semana. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.